Jiu-jitsu serve para defesa pessoal ou não? Ou agora o que a gente tem é um jiu-jitsu exclusivamente competitivo e acabou? Ok? Esse jiu-jitsu de arrastar a bunda no chão, que muita gente tira sarro às vezes, né? Esse vídeo, irmão, eu te garanto que vai ser a melhor análise, a melhor, que você vai ter no YouTube. Por que eu não... Tem muita gente aí, jiu-jiteiro, que vem falar, mas isso aí... Às vezes você fala uns negócios desse, a abordagem fica parecendo que é meio arrogante. Arrogante é o caralho. Isso aí é o seguinte, mano. Arrogância, cara, ela pressupõe, né, uma certa cegueira. E o que eu tô fazendo aqui é totalmente o contrário. E o cara que não tem a capacidade de humildade de aprender com o outro, de ouvir. Não. O vídeo é já exatamente isso que eu tô falando, uma melhor análise, porque é uma análise mais sincera. É algo que eu vejo, é algo que eu percebo, é algo que eu estudo, é algo que, cara, eu dedico tempo. Então, o reconhecimento, a humildade é, senão um reconhecimento da sua própria natureza, inclusive daquilo que você tá fazendo bem. Então não é arrogância é nada. O lance é o seguinte: se você faz jiu-jitsu, você começou jiu-jitsu, talvez você ou algumas pessoas que eu tenho percebido isso muito, tenha certa dúvida. Se uma dúvida que é influenciada por uma narrativa das redes sociais também e por uma certa percepção. A ideia é de que, será que o jiu-jitsu serve para defesa pessoal? Será que esse jiu-jitsu que eu tô aprendendo hoje, eu não me sinto tão pronto para me defender? Certo? Eu sinto que eu crio uma segurança, ok? Mas vem muitas dúvidas também. Às vezes, um vídeo meu que eu coloquei aqui, você precisa saber quedas, e eu vou falar sobre isso depois, faz com que você às vezes tenha uma dúvida se o jiu-jitsu é ou não uma boa ferramenta para defesa pessoal. E tem muita discussão a respeito disso, né? O jiu-jitsu competitivo matou o jiu-jitsu de defesa pessoal. Como é que é isso? Como é que funciona de fato? Será que é por aí? Eu tenho a minha convicção que não. E eu vou deixar bem claro. Mas antes disso, cara, eu vou te falar exatamente o que a gente vai fazer, como o jiu-jitsu tem que ser para que você de fato aprenda tanto a se defender ou lutar numa competição em qualquer cenário, em qualquer ambiente. Porque a única coisa que vai ter que mudar é o ambiente. O jiu-jitsu em si deve ser o mesmo. Beleza? Mas tem alguns erros, sim. Tem algumas coisas, algumas confusões que acontecem que fazem com que você pense o jiu-jitsu como apenas esporte, apenas um emaranhado, um conjunto de movimentos sistematizados que seguem uma certa regra, mas não servem para o combate. Esse tipo de coisa. Eu fiz umas anotações aqui, como eu sempre faço, né, cara? Eu tenho meus livros, tenho meu caderninho, brother. Aqui, ó. No brain, no gain. Ok? E tenho, óbvio, né, as anotações que eu faço aqui. Então, como eu sempre bato um papo muito sincero com vocês que me acompanham aí já alguns vídeos, eu vez ou outra venho aqui lembrar do que eu escrevi, porque é coisa pra caramba. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender: não tem que haver essa divisão entre defesa pessoal e jiu-jitsu competitivo. Não deve haver. Beleza? Porque o que é defesa pessoal? Defesa pessoal é um emaranhado. É um conjunto de recursos técnicos a fim de você saber se defender. Você se defender, no caso, frente a uma situação de risco, de perigo ou antecipação. Você saber como se antecipa um risco. Esse tipo de coisa. Beleza? E um bom ensino fará de luta qualquer uma. Então, eu tô falando do jiu-jitsu específico, porque tem essa divisão clara no jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu para defesa pessoal, jiu-jitsu competitivo. Mas é besteira. Quando a gente vai para luta, ela também oferece um emaranhado, um espectro de recursos técnicos que, em conjunto, vão oferecer para você toda uma habilidade para lidar com situações de briga, de risco. Ou seja, você vai sair na porrada com tranquilidade, brother. Eu já fui segurança por um bom tempo. Em segurança em casa de show, né? Tinha sertanejo, tinha baile funk, porra, ia vários caras. Tinha, cara, um lado era polícia, o outro lado é um monte de ladrão.
né? Eu, que a carinha de bonitinho, né? Ó, clean, tal. Na época eu não era assim, não, na época eu era cabelo raspado, sem óculos. A época darkness da minha vida, darkness, trevas. Então tinha briga toda hora, mano. Toda hora. Pra você ter uma noção, R$10 pra entrar ali no Open Cooler. Então o cara, você imagina, R$10, mano. R$2 pra entrar o que não entrava de gente. A casa tinha uma lotação máxima de, eu acho que era 300 pessoas, máxima. O negócio botava 600, 700. Eu chegava a colar peito com peito. Quem trabalhava comigo lembra. Marião, o Pavon, o Luquinha. Esses caras, tudo o Christian, pastor, né? Eles lembram disso. Então, às vezes, a gente ficava colado um com o outro aqui, ó. Não tinha como. Não colado com os caras, né? Os caras se posicionavam em alguns lugares. E, era tão colado o pessoal, era tão quente o lugar, cara, que eu ficava pingando. Entrava, 8 horas da noite, saía 5 horas da manhã, pingando de suor ali. Era tão quente, não tinha muito o que fazer. Então a gente tinha que ser rápido para analisar as coisas. E tinha muita briga, bro. Muita briga. Aí que tá. Alguma vez, se a gente não soubesse o jiu-jitsu, se não soubesse lutar, a defesa pessoal daria conta? Não. E vou dizer o porquê. Já. Quando a gente pensa em defesa pessoal, existe uma certa cartilha, um certo script, uma certa programação, reprodução de movimentos. Você pega aqui, o cara faz assado. Você pega assado, o cara faz assim. Beleza? Óbvio, tem toda uma outra questão, você fazer um mapeamento de ambiente, você saber antecipar o risco, você conversar com o cara na distância. Isso ok, isso é válido. Você aprender. Mas no geral, o que eu tô dizendo, o cara que vai... Deixa eu ajustar aqui. O cara que vai para defesa pessoal, ele não está exposto a um cenário mais próximo da realidade. É encenação, beleza? O que é um cenário próximo da realidade? É quando você solta 2 caras para lutar e deixa os caras se pegar. Isso contempla o que a gente chama de imprevisibilidade. Ou seja, o cara tem que se adaptar à técnica, à força, o timing, à potência, tudo isso de tal modo que, independente do que o cara faça, do tipo de plano que ele se mova, né, se o cara mover um pouquinho mais a perna para cá, se ele vai defender, ele tem repertório técnico, motor, todo, para lidar com essa imprevisibilidade. Legal? Então, isso ferra. Só que, quando você vai para as narrativas da rede social, quando você vai para o que os caras criticam, eu entendo, e eu vou bater em coisas que provavelmente eles batem também aqui. Então, muitas coisas eu defendo. A gente tem, de fato, uma base, existe um motivo para você se questionar se o jiu-jitsu ele vai servir para autodefesa, para defesa pessoal, se o jiu-jitsu ele vai atender essa sua busca por aprender de fato a se defender numa situação que for necessária. Vai. Você tem essa dúvida e aqui a gente vai tirar ela. O primeiro erro que acontece, cara, e confusão, a gente tem confusões que populam no jiu-jitsu e erros, né, que faz com que você tenha essa dúvida. E também erros no ensino, tá? Então a primeira coisa é achar que o jiu-jitsu só acontece no solo. Não. O jiu-jitsu, ele não é uma luta só de solo, ele é majoritariamente no solo. No solo, sim, mas ele não acontece só no solo. Assim como o judô tem técnicas de solo, e muitas técnicas de solo. Só que as regras ali do judô privilegiam a luta em pé. Ponto. É mais ou menos a mesma ideia. Vamos dar um exemplo assim. Porque o jiu-jitsu, ele bebe do judô. Inclusive tem uma crítica muito grande, um cara que é muito bom disso, o Drysdale, ele fala, né, sobre essa ideia do abrasileiramento do jiu-jitsu, essa ideia de jiu-jitsu Brazilian Jiu-Jitsu, que veio muito com os Gracie, né, tal, o Hélio, tal, a família Gracie ali, os 5 irmãos. Esse jiu-jitsu abrasileirado não foi abrasileirado. Já havia jiu-jitsu anterior, na verdade, os caras que eram judocas faziam algo muito semelhante ao que a gente faz hoje. Mas enfim, eu não vou entrar nesse ponto. Já falei isso em outro vídeo. O lance é, o jiu-jitsu não é só solo. O jiu-jitsu tem quedas. Se você pega as lutas de vale tudo, as lutas naquele momento em que alguns expoentes, Macaco, Ryan, Renzo, quem mais? Rickson, Royce e outros caras, a turma do Carson, Gracie, Paulo Filho, os caras, eles estavam buscando provar que o jiu-jitsu era uma arte superior. Você não tinha um mix martial arts, né? O jiu-jitsu era uma arte superior. Esses caras, eles começavam a luta como?
Em pé, correto? Porque nenhuma luta vai começar com a bunda no chão ou joelhinho no chão. Não tem esse negócio. Começava em pé. E qual que era a tática deles? Eles pegavam e projetavam uma queda. Pô, tem uma luta, cara, fudida, que é o Paulo Filho contra o Melvin Manhoff. Esse cara é um porradeiro, mano. Uma porradeiro, mano. Sinistro. Veja o que acontece. O Paulão Filho, pô, começa a tomar um calor no começo, beleza, normal. Mas ele consegue. O jiu-jitsu salvou a vida dele. O jiu-jitsu salvou a luta dele. Ele botou pra baixo pra conseguir. Né? Se ele sentasse de bunda no chão, também não ia adiantar nada. Então, ele teve esse negócio. Pô, você pega. Não, mas tem vários exemplos. Vários exemplos que a gente pode dar. Né? O lance maior que eu quero trazer é. Nós perdemos o ensino de quedas e nós reduzimos o jiu-jitsu a uma porção, não inteiro, do solo. A uma porção. E eu vou entrar isso no segundo ponto. Do solo. Então a gente deixou de integrar a arte marcial. Beleza? O jiu-jitsu ele acaba perdendo um ponto essencial, que é a luta em pé, que é a troca de quedas, que é um oponente projetando o outro no solo para depois pegar. Qual que é a ideia? Primeiro, existe uma ideia de progresso. Primeiro, eu vou, quedo. Depois, vou para uma posição de domínio. Depois, eu finalizo. A ideia, todo o percurso do jiu-jitsu segue essa linha, esse progresso, esse caminho. É isso. Se você analisa as lutas de Vale Tudo e tudo mais, você não vê um show de técnica, um show de mirabolismo, não. Malabarismo. Mirabolismo é foda. Bom que eu gravo o bagulho e nem edito, foda-se. É assim. Um show de malabarismo. Não, cara, você vê exatamente esse progresso, essa progressão. As lutas às vezes acabavam em pouquíssimos minutos por causa disso. Era um progresso muito claro. E hoje a gente perdeu esse tipo de coisa. Por quê? Primeiro porque tem uma certa comercialização do jiu-jitsu. Natural, acontece, não sou contra. Porque isso foi um dos motivos, inclusive eu explico num dos vídeos desse canal aqui, o hype do jiu-jitsu, se procurar. Vou deixar, acho que na descrição, tá? Como o jiu-jitsu se tornou um hype. E um dos motivos é a comercialização. Você precisa de um modelo mais democrático para atender as pessoas, porque senão, cara, o negócio era muito hostil. Eu entrei no jiu-jitsu, eu tinha 13 anos, foi em 2009, não tinha divisão treino criança, infantil, juvenil e adulto. Não, era tudo mesmo balaio. Eu saía na mão com um cara, eu já competia de adulto essa idade, né, eu saía na mão com um cara de 30, 25. Então você convivia muito nisso aí, e ainda naquela época era muito menos tribalização das academias do que foi, por exemplo, na época ali, já no anos 2000 e tal. Foi 2009 isso. Mas ainda tinha muito. O jiu-jitsu era muito diferente do que é. Muito. Agora, o que eu quero dizer? Quero dizer que ali, cara, hoje, né, nós precisávamos dessa comercialização. É necessário. Porém, uma das coisas que isso trouxe, que esse movimento trouxe, foi privar o aluno de certos riscos. Primeiro porque, cara, no final é isso. O professor quer prezar pela sua segurança, mas não só pela sua segurança. Ele não quer que você perca. Ele não quer perder tua mensalidade, isso é fato. E ele não quer que você se machuque e denigre a imagem, gere um dano à imagem dele, da academia, beleza? Travou o cérebro. Essa porra às vezes acontece. Então, qual que é o lance? Se ele não quer isso, mano, se ele não quer que a academia dele sofra algum dano nesse sentido, ele, por exemplo, eu tô dando um exemplo extremo, mas teve um rapaz aí que foi treinar lá tal, ficou tetraplégico. Não estava nem rolando em pé, foi numa outra posição. Eu entendo, é preciso segurança. Mas aí é o que eu digo, técnicas em pé não são mais lesivas do que técnicas no solo. Porque senão, cara, vamos lá, o judô, o wrestling, de algum jeito, né, a gente teria que extinguir essa porra, não é? Toda luta, ela tem um potencial traumático, toda. O que vai diminuir o risco é, primeiro, a habilidade que você constrói para reagir, para lidar com as diversidades ali, a supervisão do treino. Não deixar simplesmente dois caras se pegar e treinar queda sem saber. O que eu mais vejo de queda, de lesão de queda, não é dois caras que sabem trocar queda trocando queda. São duas pessoas que não sabem trocar queda, ou um cara que sabe trocar e o outro que não sabe. E o que não sabe normalmente o lesiona.
porque não sabe andar, cara. Não sabe andar, anda cruzando perna, anda tudo errado. Então, a questão é, hoje, um dos pilares do jiu-jitsu não é ensinado, inclusive esse pilar que é fundamental para a autodefesa, inclusive o fato de não ter muito isso faz com que exista aqueles memes, né? Ah, se um jiu-jiteiro fosse brigar, eu mostro o cara arrastando a bunda no chão, isso é papagaiada, bro. Isso é papagaiada. Você viu os caras das antigas? Eu senti alguns nomes, né? Eu falei alguns nomes aqui. Você vai ver que o pau comia com eles. A porrada, você, mano, cantava, não tinha esse negócio. Na rua, você vê vídeo de vários caras ainda. Você consegue pegar isso na internet. Mas isso se perdeu justamente por prezar pela segurança do aluno. Mas aí que tá. Existe algum aprendizado que aconteça sem a exposição ao risco, gradual e supervisionado? Não existe. A pessoa que entra no jiu-jitsu, além de fazer um exercício, ela quer aprender a se defender. E ela quer aprender a se defender, ela quer ter a segurança de que se eventualmente alguém for tentar dar uma bordoada nela na rua, ela saiba se posicionar. Isso que a pessoa quer. Quando você afasta essa pessoa do cenário real, colocando ela sobre regras muito estreitas, tirando a luta de em pé, só colocando a luta no solo, começando às vezes de joelho, tirando a imprevisibilidade, tirando privando esse aluno de vivenciar um cenário mais próximo do que de fato aconteceria numa briga, o que acontece é que você deixa o cara medroso, sem confiança e sem técnica de fato para lutar numa situação de rua. Aí sim, isso afeta a defesa pessoal. Mas isso é o jiu-jitsu? Não, isso inclusive nem é o jiu-jitsu competitivo. Sacou? Isso não é o jiu-jitsu competitivo, isso foge das bases, cara. Beleza? E eu não tô sendo contra o jiu-jitsu competitivo aqui. Não é isso o ponto, porque inclusive eu competi muito. Mas o que eu tô dizendo é, existe uma confusão que vem com o ensino do jiu-jitsu, um erro, né, e isso se prolifera nas narrativas. Então, esse é um ponto, um erro fundamental. Primeiro, você extinguir, tirar quedas do aprendizado. Tirar quedas, porque você deixa o cara inábil, sem confiança, para uma situação mais próxima do real. Beleza? Sim. Segunda coisa, cara, você... Deixa eu fazer aqui meu coisinha, né, que eu sempre falo. Deixa eu resgatar sobre o que eu tô falando. Ah, perfeito. Quando a gente tá pensando em ensino de arte marcial, tem regras. Normal, regras. Que definem, que diferenciam o caos de uma arte, né, de uma luta. Se você tem regras, o que de fato vai... Qual diretriz a gente vai seguir? Qual regra é essa? Qual regra vai determinar o tipo de ensino? Normalmente a regra das competições, das confederações, instituições maiores. Quando a gente está falando do jiu-jitsu, na maioria das vezes da IBJJF. Beleza? Só que aí tem um problema. Porque esse tipo de... Você ensinar, pura e simplesmente, modelar todo o ensino de jiu-jitsu pela regra de competição, vai deixar o jiu-jitsu do teu aluno, né? Ou de você que está vendo esse vídeo aí, mais medroso e mais restrito. Digo por quê? Porque o sistema de pontuação e o sistema que acontece no jiu-jitsu faz você ter uma percepção totalmente diferente do que o jiu-jitsu é. Quer ver um exemplo? Você acredita que bateu em alguém se você raspou a pessoa. Se você fez 2 pontos. Fez 2 pontos e segurou. Ok? Você fica em extremo desespero quando alguém cruza a linha do quadril e está passando sua guarda, vai chegando na sua lateral. Você fica em extremo desespero. Alguém passou tua guarda. Puta, fudeu. Entende? Então, aonde se limita o jiu-jitsu? Pode perceber. O jiu-jitsu limita o treinamento normalmente em fazer guarda, passar ali em algumas posições de domínio. Eu tô vendo, inclusive, cada vez menos treinamento de finalização também, esse tipo de coisa. Então, o jiu-jitsu se restringe a um percurso, assim, a um ambiente pequeno, saca? Que é, vou raspar, vou botar numa boa, põe uma raspa ali, caio, se der brecha eu passo, se eu passar eu vou ficar ali no 100 kg, porque se eu progrido para montado, o risco de eu tomar uma inversão é muito maior. Não faço isso. Então você fica sempre medroso. O princípio disso é evitação. Agora vamos tirar os pontos. Vamos para uma outra visão. Beleza? Tira os pontos. Se você caísse numa posição ruim de domínio, no 100 kg, sem os pontos, você ali o peito com peito, você consegue com mais tranquilidade lutar? Se não tivesse ponto, sim. Agora não. Agora se você tomou 3 pontos, eu já vi cara desistir da luta depois que o cara passou a guarda. O cara abre a mão. Mano, onde já se viu, isso não tem nada a ver. Você entende a percepção diferente que você cria quando você olha pura e simplesmente ou é educado por um viés de competição?
Totalmente diferente. Porque aí você não passa a ser bom só naquilo que a competição, naquele cenário restrito, específico, inflexível da competição. Você passa a ser bom de jiu-jitsu. Eu vou treinar uma saída de montada. Eu vou treinar a sair, eu vou ficar bom de sair de 100 kg. Eu vou ficar bom de finalizar quando eu estiver tomando 100 kg. Tudo isso acontece. O cenário muda, 100%. 100%. Porque agora o jiu-jitsu ele fica mais integrado. Faz sentido você treinar isso. Porque na tua cabeça, olha, e se eu cair numa posição ruim assim na rua? Se eu cair numa posição ruim assim, né? Ou uma posição de maior domínio do meu oponente, eu preciso me desesperar? Não, porque eu sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar tranquilo aqui, tal, que ninguém vai me acontecer nada. Não tem problema o cara passar minha guarda. Ele não me matou se ele passou minha guarda. Mas, aqui eu tenho que ter uma certa atenção. Beleza, você tranquiliza, mudando a visão do jiu-jitsu, ao invés de pontuação, eu bato no cara quando eu faço 2 pontos de amarro, eu bato no cara quando eu faço 2 pontos e passo a guarda amarro. Não bateu em quem? Quem que você bateu? Sacou? Tem porra nenhuma. Há uma sensação de dominância sobre o adversário. Mas o que você dominou? O que no final você dominou? Sacou? Pega esses caras das antigas, Roger. Tem várias outras Roger que ele tá tomando um show de ponto e pega o cara depois. Várias, cara. Várias. Né? Então o que eu quero trazer é esse tipo de ensino do jiu-jitsu modelado exclusivamente pelas regras das competições, em específico da IBJJF, ferra a tua visão. Você acha que o jiu-jitsu é aquilo. Você teme passar a guarda, ou não passar a guarda. Você passa a guarda e fica ali. Né? Não sei o que eu vou fazer, cara, tô com medinho aqui. Sacou? Você tira o componente instintivo do jiu-jitsu, cara. Quando você fica muito regrando ele. E aí isso nos leva ao terceiro ponto, que é um erro e confusão, que faz com que se popularize uma ideia de jiu-jitsu, não como defesa pessoal, mas tem essa contrariedade, né? Essa disputa entre jiu-jitsu competitivo e jiu-jitsu de defesa pessoal. É que perdemos a noção de progresso. Quando a gente perde a noção de progresso, como eu já falei antes, que o jiu-jitsu tem que ser, eu saio me conecto com o oponente, vou para uma posição de domínio, vou progredindo, e então eu finalizo. Quando eu tenho essa visão e essa construção, tudo isso facilita para que eu fique menos medroso, eu tenha uma rota a seguir e não fique simplesmente parado num limbo ali, num jiu-jitsu 2/4, sabe? Eu quero dizer, não é o jiu-jitsu inteiro, é uma parcela, é um frame, né? É uma fração do negócio. Eu tenho uma ideia de progresso, claro. E quando eu tenho uma ideia de progresso clara, à medida que eu progrido, eu vou pontuando, mesmo sem ficar fazendo os cálculos na minha cabeça dos pontos que eu fiz ou que eu tomei. Eu preciso só ter essa noção que eu preciso progredir. Sair de uma posição e ir para outra a fim de uma finalização. É isso que é o jiu-jitsu, cara. Você muda a tônica. Sacou? É esse o lance, bro. E aí, tudo isso, saca? Tudo isso, eu acredito que boa parte, o cerne, a raiz, esquecemos ou perdemos a tradição dos fundamentos. Resumindo, perdemos a tradição dos fundamentos, na maioria das vezes. Por quê? Porque a tradição do fundamento é em quedas, né, na parte de pé, é no solo, e tende, clareia para o cara toda essa ideia de progresso, o que ele tem que fazer, onde ele aplica uma força para ter maior resultado, a ideia de alavanca mais clara, joia? Onde ele tem que fazer tais movimentos de um jeito não restrito, você precisa fazer isso aqui, não, mas dá uma clareza, uma base, uma autonomia para o cara aprender a lidar com diversas circunstâncias, independente de onde ele esteja. Sacou? Se eu entendo bem um fundamento de controle de postura, eu estou lutando de pé no solo, onde for, eu vou ter um bom domínio desse cara. Isso é um fundamento. Então eu não fico aquém. O jiu-jitsu fica muito aquém, né, cara? Um do outro, a gente tem essa percepção. E no final, se a gente tem um domínio de fundamentos, essas 3 coisas são resolvidas. E a ideia de jiu-jitsu que a gente tem hoje muda totalmente. Porque a gente não fica preso a regras competitivas. O jiu-jitsu competitivo e defesa pessoal basicamente é um só. Só vai mudar o ambiente que eu vou usá-lo. E eu tenho uma visão de progresso muito clara. Ok? Tenho quedas, tenho uma visão de progresso muito clara. Porque no final, cara, o que você vai ter numa situação de luta? Briga mesmo. O que você vai ter é o seguinte.
você precisa ter um controle, você vai ter uma situação imprevisível, beleza? E você precisa ter ali, primeiro, um autocontrole, uma confiança para lidar com a circunstância, para aplicar a técnica, porque se você não tiver isso, também não vai adiantar. E você precisa automatizar umas 3, 4 técnicas ali, 5 técnicas que seja, com quedas, né? Quedas e umas 6, 5 finalizações, domínio e finalizações. Então você não precisa de um grande repertório, mas você precisa saber fazer. Você precisa saber fazer em situações imprevisíveis. E tudo isso, cara, você só aprende soltando 2 caras pra lutar. 2 caras pra saírem na mão. Porque isso é um cenário imprevisível. Quando 2 caras disputam força defendendo a Vera e não seguindo script, cartilhazinha de defesa pessoal. Não. Porque na cartilhazinha de defesa pessoal eu mudar a posição do meu pé, do meu tronco, não fazer aquilo conforme foi ensinado, fudeu, já era. O seu cérebro dá um bug, irmão. Fora isso, você tem que ficar lembrando o que você tem que fazer. Você não torna o teu repertório algo visceral. Beleza? Então, quando você entendeu o que você precisa, né? Você precisa desse autocontrole, confiança, saber algumas técnicas e tal. Você precisa de um ambiente para lutar com o cara. Onde você vai conseguir isso? Na academia, lutando contra atletas, na competição, beleza? Só que o lance principal é, a partir desse jiu-jitsu que eu te falei, de fundamentos, ensinando queda, papapi, popopó, beleza? Que vai, só o fato de você ver o jiu-jitsu diferente vai te dar mais confiança, vai deixar menos medroso na hora de lutar. Isso vai oferecer para você, né, total condição tanto para usar o jiu-jitsu para competir quanto para defesa pessoal, que vai mudar o ambiente. Esse negócio de divisão de defesa pessoal e jiu-jitsu competitivo é besteira. Existe, porque o jiu-jitsu competitivo, o jiu-jitsu tomou uma certa conformidade, mas não deve existir. E nos antigos não acontecia, porque competição era sair na porrada. Era isso, cara. Sacou? Então é o seguinte, se você quer aprender fundamentos, cara, vá no YouTube, porque é o lance que eu sempre falo, né? Procure alguns caras, canais gringos, fundamentos, papapá, você vai achar muita coisa legal. Se você tiver interesse, tem um curso meu, Guarda Blindada, sobre retenção de guarda, que eu vou explicar sobre fundamentos, e aos poucos eu vou trazer outras coisas, beleza? Retenção de guarda tá por R$ 27,90, vai estar aqui na descrição. Em breve eu vou mudar o preço, em breve eu vou estar aí com o de passagem também, depois quedas e tal, para ensinar vocês jiu-jitsu mesmo de um jeito claro e não confuso, beleza? Mas o lance é, você soube jiu-jitsu? Irmão, de verdade, sabe jiu-jitsu de verdade? Fica tranquilo. Numa situação que você tiver que usar numa briga, você vai conseguir. Eu te garanto isso. Se você souber jiu-jitsu de verdade, você pode ficar tranquilo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido, deixa seu like, seu comentário aqui. Tamo junto. Ossa!